Amados, bom dia. Hoje é dia 30 de junho do ano da graça de 2026, é terça-feira, e ao retomar aqui as nossas reflexões pela manhã, hum, vamos fazê-lo como habitualmente, a partir da reflexão de domingo. E no passado domingo partilhei com a Igreja um pouco daquilo que tem sido alguns resultados de pensamentos e reflexões dos últimos dias, das últimas semanas, e o ponto de partida era o de considerar o preço e o valor. Percebendo que o preço é algo muito objetivo, determinado, eh, ele é calculado. eh, o preço é igual para todos. Quando uma empresa determina o preço de algo, é igual para todas as pessoas. Hum, ele está identificado. No entanto, o valor é diferente. O valor é algo mais subjetivo, porque vai depender das circunstâncias, até das nossas condições. O valor é variável dependendo do momento e do grau de satisfação hum, que um determinado bem, produto, vai trazer à nossa vida. Usava aquele exemplo muito prático e básico de uma garrafa d'água, que custando apenas alguns cêntimos, e esse é o custo que a empresa determinou. Se nós estivermos numa situação de dependência da nossa vida por um pouco de água, essa garrafa d'água vai ter para nós, obviamente, um valor incalculável. E o desafio foi pensar, primeiramente, do ponto de vista de Deus, como é que Deus lida com isto. E algo que nós percebemos claramente, e pensando, por exemplo, hum, em João 3,16, Deus amou-nos de tal forma, e aí nós percebemos o valor que nós temos para Deus, que deu o seu Filho. E quando Deus, o Pai, dá o Filho, nós percebemos o preço que havia a pagar. Obviamente que temos que nos remeter ao Jardim do Éden, na Gênesis 2 e 3, para perceber isso. O homem, a mulher, a humanidade é o pináculo, é o ponto mais alto da criação de Deus. Deus não atribuiu o valor que atribuiu à humanidade como atribuiu ao resto da criação. Percebemos isso pela responsabilidade que Deus deu ao homem, percebemos isso pelo cuidado que teve. Inclusive, em Gênesis 2, 18 diz: não é bom que o homem esteja só. Num certo momento da criação, Deus percebeu que havia algo que não era bom e criou-lhe e deu-lhe uma esposa, uma ajudadora, uma companheira para a vida. E percebemos isso, percebemos que de facto Deus atribuiu ao homem um valor único no tipo de relacionamento que tinha com Adão e Eva. Mas havia um preço, e o preço está no versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Aqui percebemos que Deus atribuía muito valor à relação com o homem e deu-lhe uma condição, e a condição era de obediência para sustentar um relacionamento de amor, mas havia um preço, e o preço estava lá indicado, e o preço era morte. Se não houvesse aquele ato de obediência da parte de Adão e Eva, havia um preço. Sabemos por Gênesis 3 que, infelizmente, o pecado entrou, houve desobediência e houve um preço. E a morte foi esse preço. A morte, que era um preço desta desobediência, não resolvia por si só o problema mais importante, que era o do nosso relacionamento com Deus. E por isso, o Pai, que não desistiu de nós, e podia ter desistido, não desistiu de nós, imediatamente delineou o plano de redenção através de Jesus Cristo. E em Jesus, então, nós percebemos o valor que nós temos para o Pai e o preço que foi pago. O valor é porque Ele nos amou desta forma, e através do preço que foi pago, foi o seu próprio Filho, nós percebemos o valor que temos para o Pai. Eu creio que este é um bom ponto de partida para nós pensarmos e refletirmos sobre este assunto, amados. Deus atribui-nos realmente a cada um de nós, todos nós, um valor incalculável.
não conseguimos imaginar e calcular este preço. O valor que nós temos para o Pai é de facto muito elevado. O preço foi muito elevado. O preço foi a vida do próprio Filho Jesus Cristo na cruz por nós. E considerar isso, creio que é o ponto de partida para nós, se calhar, reavaliarmos como é que nos estamos a relacionar com Deus. Esta é a forma como Deus se relaciona connosco. Este é o valor que nós temos para o Pai. Este foi o preço que o Pai decidiu pagar na pessoa do seu Filho. Creio que isto nos deve fazer pensar. Deixava este início de voltar a este assunto no início desta semana para a nossa reflexão, esperando que o Senhor continue a falar connosco e a ajudar-nos a compreender todas estas verdades absolutamente essenciais e importantes para cada um de nós. Cuidamos em oração, certamente, precisamos de o fazer, e então, querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Então, que o Senhor nos abençoe a todos e até amanhã, ou até quando o Senhor assim o permitir.